Excelentíssimo senhor, juiz-presidente deste egrégio Tribunal do Júri, Dr. Francisco Bezerra Simões, que vem presidindo brilhantemente essa sessão, receba as nossas homenagens. Não está aí. A eminente representante do Ministério Público, doutora Paloma Ribeiro Gonçalves de Pinho Reis, mulher guerreira. Cadê a doutora Paloma? Está no banheiro. Saiba, doutora Paloma, que eu sou seu fã. Recebo os cumprimentos deste representante do Ministério Privado. Quero cumprimentar também o eminente representante do Ministério Público, doutor Carlos Roston Martins Freitas, que está aqui pelo plenário rodando de hora e outra, vez que ele funcionou como promotor de acusação neste processo, desde o início até agora, praticamente na decisão de pronúncia, na primeira fase. Também recebo nossos cumprimentos. Quero cumprimentar todos os serventuários da segunda vara criminal da comarca de Imperatriz, os efetivos, terceirizados, cedidos, estagiários. Cumprimento todos na pessoa do oficial de justiça, seu Cleito Marinho, meu colega do tempo, ingressamos no oficialato. Cumprimentar a briosa Polícia Militar, que faz a segurança nesse recinto. Cumprimentar todos os colegas advogados que estão aqui presentes. Cumprimento na pessoa do meu amigo, Dr. Raimundo da Silva Cunha, que nos auxilia nessa empreitada. Cumprimento ainda todos os acadêmicos de direito aqui presentes, principalmente todos os meus alunos e ex-alunos da Unisuma e da UFMA de Direito. Quero cumprimentar os parentes da vítima, Bruno Caetano de Oliveira, dizer-lhes que a perda de um ente querido ela é irreparável e que não há pena no mundo que possa substituí-lo. Dizer ainda mais que até mesmo para uma condenação é obrigatória a presença da defesa. Só podemos ter um julgamento se tiver a defesa. Então, se por acaso alguma palavra sair da minha boca que machuque o coração de vocês, não leve nada para o lado pessoal. E neste caso aqui, poderia ser o inverso. Hoje poderia estar sendo o Bruno sendo julgado aqui e eu também estaria da mesma forma fazendo a defesa dele. Então, a família recebe os nossos sentimentos e nossas considerações. Quero cumprimentar a família também do acusado, Gustavo Magalhães Gonçalves. Cumprimentar o acusado, Gustavo Magalhães Gonçalves. Dizer, Gustavo, que hoje será solucionado o seu processo. E que essa espada da justiça que aflige o vosso coração será retirada. E o que esperamos ao final desse julgamento é que o senhor tenha um julgamento justo, de acordo com a Constituição e de acordo com as leis, e com a consciência de cada jurado. Por fim, quero cumprimentar os senhores juízes do fato, verdadeiros julgadores hoje, o doutor Wesley de Oliveira Almeida, a doutora Ávila Sama Oliveira Santos, o doutor Antônio Nilson da Costa Ferreira, a doutora Iracilda Leite de Souza, a doutora Maria Ivete Gomes Mota Moraes, a doutora Raimunda Santana Neves do Nascimento e a doutora Maria Ivonete de Abreu Souza, juízes do fato, hoje aqui, retirados da pessoas honestas, aguerridas da nossa querida e amada cidade de Imperatriz do Maranhão, que foram selecionados para compor o conselho de sentença, que hoje, como disse a minha doutora, não estarão julgando uma pessoa, mas julgando um fato que aconteceu. Tá? Dizer para vocês que, como é complicado, né? Tem que deixar a sua casa, deixar os seus lares, deixar o trabalho, para vir julgar uma pessoa. Como é difícil a decisão do Poder Judiciário. E sempre quando tem uma decisão do Poder Judiciário, tem os dois lados. E tem um lado que nunca sai satisfeito. Então é difícil você julgar. E ainda mais julgar o segundo maior bem jurídico que nós temos. Como disse a doutora, o maior bem jurídico que nós temos é a vida. Mas depois da vida é a liberdade. E hoje a liberdade do acusado Gustavo está na mão dos senhores. Tá? Mas, por isso é que existe umas correntes, eu comungo de uma corrente, que o trabalho de vocês deveriam ser remunerado. Não é justo o juiz ser remunerado, a promotora ser remunerada, o advogado ser remunerado, os serventuários da justiça ser remunerados, e vocês, que têm a missão principal, prevista na Constituição, não têm direito a receber nada. Tem que largar o seu trabalho, se faltar, vão ter que pagar um salário mínimo de multa, e aqui, por participar, não são obrigados, não ganham nada. E se não vir, são até conduzidos. Mas algo conforta os vossos corações. O artigo 440 do Código de Processo Penal, ele diz que a pessoa
que servir como jurado na sessão do Tribunal do Júri, eles têm alguns benefícios. Por exemplo, preferência em concurso público. Se vocês fizerem concurso público, se de repente você estiver em caso de empate, vocês pegam uma certidão depois na secretaria que atuaram como jurado no conselho de sentença, e aí tem a questão de desempate, vocês terão direito. Segundo, além de concurso público, se alguém trabalha com licitações, na hora da apresentação das propostas licitatórias, se der empate nas propostas, quem atuou no Tribunal do Júri também tem preferência. Pega uma certidão, tem preferência. Além disso, se já for servidor público, na questão de promoções, remoções, quero ser promovido, meu colega também quer ser promovido, dá empate em tudo, nos critérios. Se você atuar no Tribunal do Júri, você tem a preferência. E as remoções, eu sou servidor e eu quero ser removido para outra comarca, lá tem uma vaga, tem outro colega disputando. Se nós preenchemos os mesmos requisitos, uma da diferença, da preferência, será para aquele que atuou no Tribunal do Júri. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos outro também, outro direito de quem atuou, mas o STF retirou, que é a chamada cela especial. Quem atuava no Tribunal do Júri, no Conselho de Sentença, tinha direito a uma cela especial. Agora, não sei o que era essa cela especial. Já em presídio, já visitei que tinha um papel apregado no fundo lá. Cela especial. Então, era uma cela especial, botava todo mundo junto. Tá? Mas não existe mais. O Supremo acabou com essa questão da cela especial. Senhores jurados, hoje vocês estão aqui para julgar um fato. Qual o fato? Como disse a doutora promotora, o acusado Gustavo tirou a vida da vítima Bruno. Tá? E aí ele foi denunciado por um crime de homicídio. Na história, o primeiro crime de homicídio que nós sabemos, segundo as escrituras, lá no livro de Gênesis 4, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim acabou tirando a vida do Abel. E Deus fez o julgamento. E o que é que Deus fez? Ele não condenou Caim à morte. Simplesmente ele expulsou Caim do paraíso, que ele ficasse como um fugitivo errante. E o Caim ainda disse, olha, mas na hora que vão me encontrar, vão me matar. E Deus colocou um sinal na testa dele, para que ele não fosse reconhecido e ninguém tirasse a vida dele. Essa foi a reprimenda, essa foi a sanção penal que Deus praticou em razão de Caim. Então, o que nós podemos constatar que desde a criação do homem, o crime de homicídio é passivo de acontecer, merecendo uma reprimenda, mas de acordo com o crime praticado. Então eu rogo a Deus que ao final desse julgamento ele ilumine a consciência de cada um dos senhores, para que se faça justiça. Assim como a promotora quer justiça, nós também. E fazer justiça nesse caso é acatar as teses de defesa que lhes serão apresentadas. Dito isso, eu queria convidar vocês a uma viagem no tempo, justamente no dia 1º de julho de 2016. Há 8 anos atrás. Sei que se algum de vocês forem de Imperatriz vão lembrar que era a véspera da cavalgada, uma sexta-feira, véspera da cavalgada, abertura da Expo Imp, da nossa cidade de Imperatriz. Segundo o Ministério Público, nessa data, por volta das 16 horas, quem está falando isso é o Ministério Público que falou desde o início da denúncia. Eu retirei isso aqui da denúncia. Na Clínica Gemed, localizada na Avenida do Oswaldo Pinheiro de Souza, centro, o Gustavo Magalhães de Gonçalves, por motivo fútil, e se utilizando de recurso que impossibilitou, dificultou a defesa da vítima, deu causa à morte da vítima Bruno Caetano de Oliveira. Consta dos autos que no dia e hora mencionada, a vítima Bruno enviaram uma mensagem de WhatsApp para uma ex-namorada, atual companheira do acusado. Por acaso, o acusado estava com o celular da sua companheira e, ao ver a mensagem, perguntou de quem era aquela mensagem. Ao saber que era da vítima Bruno, quem falou isso é o Ministério Público. Desde o início. O acusado respondeu pedindo para deixar a família dele de mão, pois senão uma hora iam se topar e você vai se arrepender. Tendo Bruno respondido que não tinha medo de ameaça. Como o carro da vítima ficava estacionado em frente ao comércio do casal, o acusado falou, pois vem aqui para a gente conversar. Bruno respondeu que não poderia ir naquela hora, pois estava ocupado. Gustavo então falou, pois estou indo aí, sai na porta. Gustavo, chegando no local de trabalho da vítima Bruno, foi anunciada e autorizada a sua entrada. Chegando lá, discutiram, entraram em luta corporal e durante a briga, Gustavo, com seu canivete, que sempre andava consigo, deu um único golpe nas costelas da vítima,
Tendo o mesmo pedido para parar, Gustavo parou, ficou assustado e saiu correndo do local, indo para sua casa, onde foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Esses foram os fatos narrados na denúncia pelo Ministério Público. Senhores jurados, em razão destes fatos, o Ministério Público denunciou o acusado Gustavo pela prática de crime de homicídio com duas qualificadoras, a saber, o motivo fútil e também por recurso que dificultou a defesa da vítima. E por esses fatos, o Ministério Público requer que o acusado Gustavo Magalhães Gonçalves sofra uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. No entanto, senhores, essa interpretação a estes fatos do Ministério Público, nós provaremos para vocês que ela foi, de certa forma, equivocada. Beleza? Bora para nossas teses de defesa. Meu nome é Dr. Luiz Gonzaga de Araújo Neto, sou advogado, sou professor, mais conhecido Dr. Luiz Carabina. Dito isto, senhores, a nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 2, ela traz do que nós do direito chamamos princípio da legalidade. Eu costumo chamar não princípio da legalidade, mas princípio da liberdade. Lá diz, ninguém é obrigado a fazer, se não a deixar de fazer, senão em virtude de lei. Se não existir uma lei, nós somos o quê? Livres. Nós, cidadãos, podemos fazer tudo aquilo que quiser, desde que não existe uma norma proibida. Esse princípio é tão importante, esse princípio da legalidade, que ele foi o primeiro que foi extraído da Constituição Federal e foi inserido no nosso Código Penal. E aí, nosso Código Penal, no artigo 1º, ele diz, não há crime sem definição legal. Então, só vai ocorrer um crime se existir uma lei penal antes do crime, anterior ao crime. Isso é o princípio da legalidade. Então, o que acontece? Como disse a doutora, nosso direito penal não é um direito penal do autor. Nós não julgamos pessoas porque ela é ou porque elas são. Não importa se é branco, não importa se é preto, não importa se é amarelo, não importa se é azul, não importa se é vermelho, não importa se é rico, não importa se é pobre. O que importa para o direito penal é o fato praticado. É a conduta humana praticada por qualquer pessoa, por qualquer cidadão. Mas essa conduta tem que estar descrita numa norma penal. Precisa existir uma norma penal descrevendo perfeitamente essa conduta. E aí, quando o ser humano ele pratica essa conduta, ó, eu tenho que pegar essa conduta e ajustar ela perfeitamente àquela norma penal. A norma penal que existe anterior. Aparentemente é muito fácil acontecer um fato, matar alguém. Gustavo tirou a vida do Bruno. Aí eu pego, ele tirou a vida, mataram alguém e encaixo perfeitamente na norma penal, lá no artigo 121 do Código Penal. Lá diz matar alguém. Só que nós não temos que apenas analisar essa questão do fato. As outras circunstâncias também, porque algumas vezes aquele fato praticado, ele pode se encaixar em mais de uma norma. E eu tenho que fazer essa classificação jurídica perfeitamente. Ela tem que se encaixar perfeito aquele fato. E isso, não raras vezes, não é tão fácil de se fazer. Só para se ter uma ideia, neste processo aqui nós tivemos 3 classificações jurídicas. Após o fato praticado pelo Gustavo, e aqui nós não vamos discutir o fato, ele reconfessa. Ele confessou que foi ele que furou. Ele confessou que o canivete estava com ele. Preciso mostrar que o canivete estava? Não. Aí ele falou, o Gustavo só foi preso porque ele foi obrigado a mentir. Instruíram a mentir, querendo alegar uma legítima defesa de que o canivete não era dele. E aí, quando veio as câmaras, essas imagens que a doutora botou aí, a perícia deu o laudo, que ela mostrou para vocês aqui, e aí a juíza decretou a prisão preventiva dele. Só após isso ele já estava em liberdade na audiência de custódia. Então, algumas vezes acontece o fato, e é difícil de você encaixar esse fato na norma. E é isso que nós precisamos analisar. Neste dia aqui, ó, ele foi preso em flagrante. Ele foi preso em flagrante, ele foi para casa, já foi contado aqui, ele estava em casa, ele não reagiu à prisão, nem nada. Ele não acreditava que o Bruno teria morrido. Ele só foi saber que o Bruno estava morto depois que os policiais prenderam ele e falaram para ele. Ele não sabia que o Bruno estava morto. Esses são os fatos. Mas nós temos que analisar. Ele foi preso em flagrante e ele veio para uma audiência de custódia. Qual o fato que ele praticou? Ele tirou a vida de alguém. Aparentemente, inicialmente, na audiência de custódia, vou mostrar para vocês aqui. Só achar aqui. Um minutinho. Na audiência de custódia, o delegado que estava de plantão, Dr. Charles,
que recebeu o crime queimando, pegando fogo, ouviu as testemunhas, ouviu os policiais, ouviu as secretárias da clínica, ouviu todo mundo. Ele pegou, por isso que chama-se flagrante, da palavra flagrar, está pegando fogo, está queimando. Ele que recebeu esse fato. E ele precisa fazer a classificação desse fato. E o que é que ele fez? Ele classificou no artigo 121 do Código Penal. E o que é o artigo 121 do Código Penal? É o que nós chamamos o caput do crime de homicídio. É o chamado homicídio simples. Para esse homicídio simples, tem uma pena de 6 a 20 anos. Olha, a primeira interpretação desses fatos, a primeira classificação jurídica desses fatos, o delegado ele interpretou que esses fatos praticados naquele momento, para ele, eram homicídio simples. Ao final do inquérito, o promotor de justiça, aí ele não está aqui, para mim, um promotor de acusação, e tem diferença entre promotor de justiça e promotor de acusação. A doutora Paloma é uma promotora de justiça. O promotor não foi um promotor de justiça, foi um promotor de acusação, que isso não existe mais desde a Constituição de 88. O papel do Ministério Público é muito mais amplo. Além do ônus da acusação, ele também tem um principal, ele é fiscal da lei. O chamado custos legis. Como fiscal da lei, o fiscal da lei, ele tem que aplicar a lei. E o que é que ele fez? Como o crime teve uma repercussão, é o que nós chamamos crimes que da mídia. Olha como é que está isso aqui lotado, ontem tinha um júri que não tinha ninguém. Crimes que da mídia, o promotor de acusação, ele veio, ele praticamente montou nesse processo, a fim de praticamente destruir o acusado. E aí ele denunciou como? Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, inciso 4. O que é que ele colocou? Ele tirou do homicídio simples, que tem uma pena de 6 a 20 anos, como o delegado tinha interpretado, e colocou duas qualificadoras do motivo fútil de recurso que imposto pela defesa da vítima, a fim de aumentar a pena para de 12 a 30 anos. Beleza. Mas essa aqui. Para nós, a defesa, ambas as classificações estão erradas. Então, ó, já temos duas classificações, duas normas penal. Como é que se resolve isso? Para resolver essa situação, nós precisamos analisar um elemento subjetivo. O que é elemento subjetivo? O direito chama de dolo. Eu não chamo de dolo, é vontade. Vontade e intenção. Naquele momento, qual era a vontade e a intenção do acusado Gustavo? E aí, para responder essa pergunta, nós precisamos entrar na mente do Gustavo e analisar todas as circunstâncias do fato. Só lembrando que quando você tira a vida de alguém, nós podemos ter 3 crimes. Não só o crime de homicídio. Eu posso ter o crime de homicídio, quando o cara quer matar, ou assume o risco de matar, ele quer matar, mas se ele quiser roubar, para praticar esse roubo, ele tira a vida de alguém, ele matou alguém. Ele não responde por homicídio, ele vai responder por outro tipo penal, outra norma penal chamada de latrocínio. E se ele também tirar a vida de alguém, mas na cabeça dele, na intenção dele, na vontade dele, ele não queria matar, simplesmente ele queria lesionar, como a doutora explicou, chamado crime pré-doloso. Ele queria lesionar, o crime é outro. O crime é chamado de lesão corporal seguida de morte. Ele não queria o resultado morte, mas aconteceu. E isso está previsto, não fui eu, não foi a doutora, não foi o juiz que colocou. Está no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Então, diante de um fato, nós podemos ter mais de uma norma. Diante de uma vida de alguém que se perdeu, nós podemos ter mais de uma norma penal. E o que é qual deles que vai, como é que a gente vai saber? É o elemento subjetivo. É o dolo. Nossos crimes são todos respondem a título de dolo. E o que é dolo é vontade. Qual era a vontade do Gustavo naquele momento? Gente, vocês ouviram todas as testemunhas. As 2 testemunhas. O policial, que ele, na experiência dele de policial, ninguém tem dúvida dos fatos. Eu tenho certeza que vocês não têm dúvida dos fatos. O que a doutora passou, parcialmente colocou, é verdade. Ele foi lá, teve a discussão, já havia discussão. A questão das trocas de mensagens, isso aí ninguém se discute, está na prova dos autos. Ele foi lá, ele foi anunciado, teve autorizado, teve um barulho de um objeto jogado. Esse barulho do objeto jogado depois se provou lá na perícia, eu vou mostrar a perícia para vocês, era já uma calculadora que ficou toda quebrada, que desde o primeiro dia, quando ele foi preso em flagrante no interrogatório dele, ele falou que jogou a calculadora no Bruno. E por que ele jogou? E a primeira coisa que o Bruno falou para ele: cadê a nossa Tamires?
e deu um sorriso sarcástico. E ele jogou a calculadora em direção ao Bruno. Todas as testemunhas falaram depois que se ouviu um barulho diferente. Um barulho maior, batendo nas paredes. A menina até falou, explicou, olha, tem um corredor, e o segundo barulho é como se estremecesse a parede aqui todinha do corredor. Porque eles estavam em quê? Em luta corporal. E eles entraram em luta corporal. Em razão dessa luta corporal, o Gustavo, ele falou hoje aquilo, ele estava de certa desvantagem, e ele puxou o canivete que estava com ele, ele deu uma furada na costela do Bruno. E o Bruno parecia briga de criança. Parou, e ele parou e saiu correndo. Será que ele queria matar? Será? Se ele quisesse matar, ele tinha dado 2, 3, 4 furadas no Bruno. Ele não deu. Durante uma briga, como poderia ser o contrário? Poderia o Bruno ter furado ele também? Se ele quisesse matar, ele tinha dado mais de uma furada. Essa questão do que ele saiu, eu vou mostrar para vocês, vou provar para vocês que tudo aquilo da premeditação, tanto o promotor de acusação que saiu aqui, e a promotora de justiça se vê impossibilitada agora aqui nesse momento de mudar o que o promotor todo construiu. Que ele premeditou esse crime. Como ela diz, ele já saiu com a intenção de matar. Foram só tantos segundos. Não foi isso que aconteceu. Ele nunca, em todos os momentos que o Gustavo foi ouvido, em delegacia, aqui em juízo, todos, no momento do flagrante, que é onde se extrai a verdade, ele confessou e deixou bem claro que ele não queria matar. Foi uma fatalidade. Infelizmente foi uma fatalidade. O crime de homicídio, meus queridos, como disse a doutora, não é só pobre que pratica homicídio, não. Não é só o preto, usuário de droga, que pratica homicídio, não. O crime de homicídio ele é passivo de qualquer cidadão. Em razão de N motivos. Eu posso ser um baita cidadão de bem. Mas num momento, numa discussão de trânsito, eu perdo minha cabeça diante de uma emoção, e a emoção não exclui o crime, não isenta o agente de pena. Eu tiro a vida de alguém. Posso até diminuir a pena. Por ciúmes, por qualquer outro sentimento, eu posso tirar a vida de alguém. Então, o crime de homicídio aconteceu primeiro. No início da sociedade aconteceu um crime de homicídio. Então, mas precisamos entrar na cabeça do Gustavo. Será que o Gustavo queria? Será que o Gustavo saiu da clínica, lá da óptica, direto lá para a engenharia, para empurrar a facada no coração? Eu vou mostrar que a facada não foi no coração. A facada foi aqui, na região torácica. Brigando, ele deu na ação das costelas. E ele disse, para! Se ele quisesse matar, ele tinha dado a segunda. Tinha dado a terceira. Ele não queria matar. O que ele queria? Ofender a integridade física do Bruno. Ele queria lesionar e lesionou. Em decorrência dessa lesão, o sangue se espalhou, atingiu o coração e ele veio a óbito. Da lesão corporal resultou a óbito. Isso está no artigo 129, parágrafo 3º. Não fui eu que criei a norma. Então, bora tirar essa norma, rasgar do Código Penal, ela não existe mais, só existe o crime de homicídio. Se você matar alguém, homicídio não tem outra situação. É para isso que existe a norma penal, o princípio da legalidade. Nós precisamos encaixar perfeitamente esse fato nessa norma. E se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, se ele queria lesionar ou queria matar, essa dúvida beneficia a ele nesse momento. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que aconteceu nessa primeira fase do júri. Então, de forma alguma, esse elemento subjetivo, o dolo do Gustavo nunca foi de tirar a vida, de matar o Bruno. Não houve premeditação. Esse crime não foi premeditado, ele não foi lá com a intenção de matar. Ele falou, para quê? Como homem, rapaz! Para! Já pedi pro WhatsApp, já pedi pro Facebook, para! Para de perseguir minha mulher! Vai cuidar da tua família, deixa minha família em paz! Ele foi pessoalmente falar para ele, olhar para ele. Vem aqui. Ah, foi por causa do motivo fútil. Eu vou chegar no motivo fútil. Ah, foi surpresa. Recurso que dificultou a defesa da vítima, como se fosse a surpresa. Surpresa? O Bruno olhou na câmara. Ele poderia ter evitado o resultado, bastava dizer o que é, dizer que eu não estou. Porque eu não vou atendê-lo. Ele ia entrar na sala. Então, não teve o dolo. Esse dolo de matar da premeditação foi criado pelo Ministério Público, rapaz. Desde a denúncia, o Ministério Público disse que a intenção dele foi lá matar. E eu vou provar para vocês que isso não existiu. Vou mostrar. Como? O Tribunal do Júri tem 2 fases. A primeira fase é simplesmente uma fase do juiz analisar se aconteceu um crime e se aquela pessoa é o autor do crime. É o que nós chamamos de autoria e materialidade.
preenchido a autoria e materialidade, o juiz, ele vai pronunciar essa pessoa para cá, o tribunal do júri. Lá, tudo o que aconteceu aqui praticamente é igual. Que nós chamamos de instrução processual. Escuta a vítima, se tem vítima, aqui não teve vítima, escuta as testemunhas de acusação, escuta as testemunhas de defesa, ouve-se o acusado, interrogatório, o juiz abre para alegações finais, que aqui é em debate orais, lá também, e aí ele decide. Depois dessa instrução, depois de tudo que aconteceu aqui, o promotor de acusação sempre sustentando que ele queria matar. Que o homicídio foi premeditado, que ele foi lá já com a intenção de matar. Ah, quem vai armado? Quando eu conversei com o Gustavo a primeira vez, tu é corajoso. Ó. Um dia que eu discuti com uma pessoa, e o cara disse assim, vem aqui em casa, vem aqui no meu trabalho. Eu vou? Vou é porra que eu vou. Vou é nada. Eu não sei o que me espera lá. Ele pode estar armado me esperando. Vou nada. Eu digo para tu é corajoso, o que tu vai fazer lá? Você pode conversar com ele, tirar satisfação como homem. Não, mas ele foi, segundo o Ministério Público, já com a intenção de tirar a vida, precipitado de matar. O objetivo dele foi matar. Se fosse matar, ele não tinha dado uma furada na barriga, aqui na região das costelas do Bruno. Ele tinha dado mais uma. No final daquela instrução que eu falei para vocês, o promotor sustentando essa premeditação, ele estava preso. Gustavo estava preso. O advogado, eu só fui advogado contratado para fazer esse júri. Eu não fui advogado do processo. Porque se eu fosse advogado do processo, desde o início, o Gustavo tinha ficado preso nem um dia. Nem um dia. O Gustavo só ficou preso porque ele mentiu. E aí, quando eu comecei para ele, eu disse, ó, Gustavo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fale a verdade. Nós vamos com a verdade para o dia do júri. Nós não viemos aqui, como diz a promotora, pedir a absolvição do Gustavo. Eu não sou maluco. Eu não sou doido. Eu queria largar tudo. Se eu viesse aqui, é legal uma legítima defesa. Claro que a situação que criaram inicialmente lá na fase de inquérito, quem instruiu o Gustavo, era querendo criar uma situação de legítima defesa, que o canivete era do Bruno. E ele tinha brigado, ele tinha tomado o canivete e dado um único golpe. Gente, como é que faz um negócio desse? A perícia toda mostrando, testemunha, tem tudo. Eu não sou louco de vir aqui sustentar uma legítima defesa, dizer que ele pediu a absolvição do Gustavo pela legítima defesa. Não é isso que a defesa quer. A defesa quer que se faça justiça, que vocês julguem de acordo com a consciência de vocês, mas de acordo com a norma. Com a norma correta, não é porque um promotor de acusação quer que ele pegue de 12 a 30 anos de cadeia e sai daqui algemado porque mudou o entendimento do STF. E é bonito ele sair daqui algemado. Não é isso, não. Vocês não estão aqui para isso. Vocês estão aqui para fazer justiça, mas de acordo com a norma, com vossas consciências. Ao final dessa instrução, o advogado pediu a revogação da prisão do Gustavo. Ei, juíza, pelo amor de Deus, solta o passarinho. Ele está preso. Não tem mais motivo dele ficar preso. O promotor, ela não pode. Promotor de acusação. A senhora não pode. Está no tribunal um agravo. Tem que ser o tribunal que decidir. Doutora Ana Lucrécia Sodré. Uma das melhores juízas que nós temos nessa comarca. Vocês devem conhecê-la. Ela aparece direto aí dando entrevista, metendo ferro. Hoje ela é promotora da 2ª Vara da Fazenda Pública. Na época ela estava respondendo. Ela era a juíza titular aqui da 2ª Vara Criminal. E ela, essa audiência aqui, ela que presidiu. E nessa primeira fase, quem decide é o juiz. Não existe jurados. E ela decidiu. E aí o que ela decidiu? Ela tinha decretado a prisão do Gustavo. E por que ela decretou a prisão do Gustavo? Por causa da mentira. E além do caso da mentira, ela caiu, naquele momento, na conversa do promotor de acusação. De que ele o quê? Premeditou o crime. Baseado em quê? 20 segundos. Rapaz. As testemunhas aqui foram unânimes. Desde o início, a Rodilene e a Ana Lúcia. Que ele chegou, anunciou, autorizou a entrada, esperou autorizar a entrada, subiu, foi lá. Começou a primeira discussão, escutou o primeiro barulho de um objeto sendo jogado na parede. Depois escutou o segundo objeto batendo nas paredes e brigando. Eu vou mostrar para vocês o laudo pericial. O perito disse, ei, estava tudo bagunçado. Os móveis estavam todos desalinhados. Que mostrava o quê? Que eles brigaram. Que eles se agarraram em luta corporal. Depois da luta corporal, aí ele deu o golpe.
deu o golpe, o professor parou. Tu me furou. Ele botou a mão aqui do lado, aí Gustavo saiu correndo e foi embora. A dinâmica está toda no laudo pericial, vou ler para vocês. Nós vamos chegar na decisão da juíza, onde ela disse que não houve premeditação. A juíza, no primeiro momento, diz, olha, a meu ver, nesse momento, ele premeditou o crime e ele mentiu quanto ao canivete. Decreta a prisão dele, bota ele preso. Aí ele foi preso. Ao final do processo, ao final da instrução, o advogado pediu a revogação da prisão dele. E ela decidiu. E o que ela decidiu? Doutora ID 7537-710, folha de 47 a 54. O que ela decidiu? Que ela vai dizer, ó, em caso, trata-se de ação penal estaral de desfavor de Gustavo Magalhães Gonçalves, denunciado pelo crime de homicídio consumado que vitimou Bruno Caetano Oliveira. Quando do dia dos fatos, o ora denunciado foi colocado em liberdade provisória, ainda de audiência de custódia, por entender o magistrado que não se encontra as presenças de requisito da prisão preventiva. Por outro lado, tal, investigações, aí ele vem. Para a garantia da ordem pública, denunciada, giro com grau. Aí ela vai entrar com diferença. Todavia, encerrada a instrução, ouvi as testemunhas, o que aconteceu aqui foi uma instrução. Encerrou também. E ela, encerrada a instrução, e se encontrando encartadas no processo todas as provas do crime, inclusive a versão do réu e de todas as testemunhas, as mesmas testemunhas que foram ouvidas aqui foram ouvidas lá. O que mudou? Teve mais um policial, Gilberto, que foi ouvido, que não podia. Só eram 5. Foi o Natanael que foi ouvido. Mas ele foi ouvido lá, ela disse. Entende essa magistrada que os fatos incorporam versão diferente do anteriormente vislumbrada. Opa! Os fatos que foram levados para ela no início, que ela decretou a prisão preventiva, mudou. Depois da instrução mudou. Aí ela diz, não resta caracterizado nos autos nenhum elemento capaz de demonstrar que o réu é pessoa perigosa, a ponto de ensejar a segregação cautelar. Numa análise técnica consubstanciada nos documentos comprobatórios de materialidade ativa, como laudo de necrópsia, exame pericial do local e arma do crime, bem como as mídias visuais, que captaram tanto a entrada como a saída do réu do local dos fatos, e os relatos comprobatórios de autoria, como depoimentos testemunhais e interrogatório do próprio acusado, constata-se de fato a existência de um relacionamento anterior entre Tamires, atual companheira do réu, e Bruno. Isso ninguém nega. Doutor Simões, o Ministério Público quer só pugnar para que seja consignado em ata que o advogado de defesa está usando como argumento de autoridade uma decisão para interpretar as provas aqui do processo. Mas não é decisão de pronúncia, não. Tudo bem, doutor, mas é uma decisão dentro do processo. Pode tempo aí, tá? Pode consignar. Só consignar. Eu não posso manifestar sobre decisão de pronúncia, tá expresso. Como está gravado, tá gravado, pois é, Celso. Consignando o seu... Bora lá, a juíza provou que não foi premeditado. Daqui se depreende que não se tratou, conforme a outrora pensada, de um crime premeditado. Não sou eu que estou afirmando. Não se tratou, conforme a outrora pensado, de um crime premeditado. Vislumbra-se que o réu encontrava-se em local de trabalho quando, ao visualizar uma mensagem no celular de sua esposa, de uma pessoa que até então desconhecida, descobriu que se tratava de Bruno, ex-namorada de sua companheira, o que ocasionou uma contenda entre as partes, tendo Gustavo pedido para a vítima deixar sua família em paz, o qual, por sua vez, respondeu por após mensagem de risos que não tinha medo de ameaças. Diante dessa situação, depreende-se a ida de Gustavo até o local de trabalho da vítima, que reprise fica-se a um quarteirão do local de trabalho do réu, a doutora mostrou no mapa. Percebe desse modo situação totalmente diversa de eventual premeditação, havendo um nexo causal imediato entre as conversas do WhatsApp e a ida dele até a Engemed. Ele não foi premeditado, ele não pensou em ir lá matar o Bruno. Foi de momento, aquelas mensagens, ele foi lá. Conseguindo-se aqui, conforme se depreende dos depoimentos do colega de trabalho do Bruno, testemunho do processo que se encontrava no local do dia dos fatos, que o monitor das câmeras de segurança ficava na sala da vítima. Ela afirmou bem que é a Rodilene, o qual visualizou pelas câmeras que era Gustavo que estava ali. E ainda assim permitiu a sua entrada. Fato este que denota que o réu nunca foi uma ameaça para a vítima, apesar de eventual contenda existente entre eles, reiterando, sob maneira, qualquer alegação de que o denunciado é pessoa perigosa. Não sou eu que disse isso. Eu só estou ratificando com a magistrada, a juíza de direito. Ela, no entender dela, não houve premeditação do crime. O crime não foi premeditado. Ele não saiu lá do serviço dele, do trabalho dele, lá na clínica para matar, não. Não foi isso, não houve a premeditação, porque houve a discussão prévia e lá chegou nas vias de fato. E eles entraram em luta corporal, em razão dessa luta corporal.
o Gustavo feriu a vítima Bruno e desse ferimento resultou a sua causa-morte. Então, o que nós estamos querendo? Ei, não é homicídio. Isso não é homicídio. Isso é o quê? Ele não queria matar. O dolo, a intenção, a vontade do Gustavo deixou sempre bem claro, nunca foi de matar, nunca foi de tirar a vida de Bruno. O que ele queria? Lesionar. E ele lesionou aonde? A prova pericial diz. Cadê? Depois tu bota aí, Herbert. O conceito lá. Necrópsia. Ferimento por arma branca e hipocrono esquerdo. Que é isso? Localiza acima da cintura, abaixo do tórax, na região das costelas. Onde está localizado o que? O baço. Coloca aí, Herbertson. É o conceito aí que tem de hipocondro esquerdo. Então, durante uma briga, eles estão brigando em luta corporal. Eu vou aumentar. Hipocondro esquerdo é uma das 9 divisões da anatomia da superfície. Aumentou demais. Diminuiu. Da superfície da parede abdominal, acima da cintura, mais abaixo do tórax, na região das costelas. À esquerda do epigastro, o principal órgão que se encontra sobre essa região é o baço. A testemunha na luta levantou. O golpe foi aqui, ó, nas costelas. Quem é que no meio de uma luta corporal? Ei, para aí. Eu não posso te furar aqui porque aqui é coração. Aí eu vou responder por homicídio consumado, porque eu vou assumir o risco de matar. Ei, eu posso te furar aqui na perna. Eu posso te arranhar no braço, como disse a doutora. Só queria te lesionar. Ninguém pensa nisso na hora de uma briga. Numa luta corporal, a gente cega. A gente cega. Meu amigo que está por perto. O cara pega uma cadeira, derrubaram as cadeiras, derrubaram tudo, jogaram. Até o aparelho de audiometria, a menina falou que estava quebrado. Isso não estava nos autos, apareceu hoje aqui. Não teve nenhum depoimento, nenhuma prova pericial que chegou nesse ponto. Então ele não queria matar. Ele lesionou. E dessa lesão corporal resultou a morte da vítima Bruno. Eu não tenho dúvida disso. No procedimento do júri, se vocês concordarem com a defesa, se vocês concordarem com vocês não podem chegar em casa, botar a cabecinha no travesseiro de vocês, que foi feita justiça. E fazer justiça nesses fatos, é fazer a classificação. Nós não estamos aqui pedindo a absolvição dele. Ele merece uma reprimenda de acordo com a norma, de acordo com a norma penal. O crime da lesão corporal seguida de morte tem uma pena de 4 a 12 anos. Eu não estou pedindo a absolvição dele. Ele já pagou um pouco da pena e ele vai pagar mais ainda. Nós não estamos pedindo a absolvição, de forma alguma. Que ele seja condenado, mas que seja condenado de forma justa. De acordo com o quê? Com as consciências de Vossa Excelência, de acordo com a norma penal. Ele não queria. Se vocês interpretarem, entenderem como que é a defesa e a verdade dos fatos, eu não estou mentindo, está tudo aqui. A doutora pode até impugnar, mas eu não tirei nenhuma informação fora do processo, não. Essas informações estão todas dentro do processo. Eu não estou mentindo, não estou criando situações aqui. Eu não estou dizendo que o canivete era do Bruno e ele tomou o canivete em legítima defesa e matou, não, de forma alguma. Eu não vim trazer mentiras para vocês, não. Eu não vim criar situações, não. Estou tudo aqui no processo. Se vocês concordarem com a defesa, no procedimento do júri, como eu já falei para vocês, tem 2 fases. E eu não vou falar sobre decisão de pronúncia, Excelência. Tem 2 fases. A primeira fase já expliquei para vocês. Só autoria e materialidade. Teve um crime, teve um crime. Ninguém nega que teve um crime. Está aí o laudo, a doutora mostrou, onde ele pegou a faca, o golpe de canivete e tudo. Autoria, ele confessou o crime. Ele disse que foi ele que furou. Só não tinha o quê? Intenção de matar. Só não teve intenção de matar. Materialidade, autoria. O juiz, o que é que ele faz nessa primeira fase? Tem autoridade, tem materialidade, tem autoria. Mesmo que tenha uma dúvida, que dúvida? Foi lesão corporal ou foi homicídio? Mesmo que tenha uma dúvida, naquele momento o juiz faz como se fosse Pôncio Pilatos. Ele lava as mãos, deixa a sociedade decidir. Chama um indúbio pro societate, um princípio que chama, na dúvida, essa dúvida em favor da sociedade, que existe um crime. Em tese, esse crime é um crime doloso contra a vida, e aí que decide a sociedade. Ele lava as mãos e joga para vocês.
Hoje, vocês têm a oportunidade, se concordarem com a defesa que ele não queria matar, ele queria lesionar, dessa lesão resultou a morte, vocês vão retirar esse julgamento, vocês não vão julgar e vão devolver para o magistrado. Porque o crime deixa de ser crime doloso contra a vida e passa a ser um crime contra a integridade física. E aí que decide é o magistrado. Então, ó, se vocês concordarem com a defesa, esse peso de condenar de 12 a 30 anos o Gustavo não vai ficar na consciência de vocês. Na dúvida se ele queria matar ou queria lesionar, será que ele queria matar? No momento de raiva, de fúria, ele deu um único golpe? Por que ele não deu o segundo? Por que ele não deu o terceiro? Foi premeditado? Se fosse premeditado, digo para vocês, para a família do Bruno, se esse crime fosse premeditado, talvez o Bruno estava vivo. Porque se eu estou aqui no meu serviço, se o cara entra com o canivete na mão para me matar, o que eu vou fazer? Eu vou para cima dele? Vocês acreditam que o Bruno foi para cima dele, teve essa luta corporal, ele vendo que ele estava com o canivete na mão? Não. Não, se ele tivesse com o canivete na mão, o Bruno tinha corrido para entre as mesas, gritado, pedido ajuda. Não tinha ocorrido o óbito. Então não foi premeditado. Foi uma situação que aconteceu durante a luta corporal e ele não queria matar. Ele queria lesionar e não foi premeditado. Já provei para vocês. Então vocês têm a oportunidade de não julgar esse caso. Se estão na dúvida se ele queria matar ou lesionar, ei, devolve o magistrado. Ei, juiz, julgue. E aí ele vai julgar com uma pena de 4 a 12 anos. Porque nós achamos, defesa, entendemos que esse fato praticado, a norma que se encaixa perfeitamente é o 129, parágrafo 3º do Código Penal. Não como quer o Ministério Público nos termos do artigo 121. Vocês vão fazer o que nós chamamos de desclassificação jurídica. Vai mudar a classificação jurídica de um artigo para o outro. Com qual prova? As provas dos autos. Agora, se por carga d'água, não, concordo com a promotora. A promotora está certa, matou, não quero saber se lesão corporal aqui não. Quero saber de latrocínio, matou para mim, é homicídio e pronto. Precisamos analisar outras situações. O Código Penal é bem claro. Ele está lá no artigo 121 dizendo assim, matar alguém. Se matar alguém, você tem uma pena de 6 a 20 anos. Se eu matar alguém, eu vou pegar uma pena de 6 a 20 anos. No parágrafo 1º, ele traz o que nós chamamos de homicídio privilegiado. Como eu disse para vocês, o crime de homicídio é passivo de qualquer pessoa. Então, existem algumas situações que você matar alguém, você vai ter uma diminuição da pena. Tu não vai ser absolvido. Que nós chamamos de homicídio privilegiado. Por isso que chama como se fosse um privilégio. Tá? Tu vai reduzir a tua pena, prevista onde? No artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Vou fazer a leitura para vocês para dizer que eu não estou mentindo. Como diz o meu amigo Roça, tudo que eu falo, eu provo. Artigo 121 do Código Penal. Caput, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Parágrafo 1º. Causa de diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, se vocês não concordarem que ele não queria lesionar, ele queria matar, vocês têm que reconhecer que ele só fez isso diante de um homicídio privilegiado. Como? Eu vou provar. Professor, diante de um relevante valor social ou moral, o que é isso? Eu mato a pessoa e essa pessoa é o maior traficante da cidade. Ó, eu fiz um relevante valor social para a sociedade. Matei o traficante, ficava na porta das escolas vendendo droga. Ó, eu vou responder para homicídio, vou ser condenado de 6 a 20 anos, mas eu tenho direito a uma redução da pena de 1/6 a 1/3. Outra situação, por relevante valor moral. Não é mais social, não é para a sociedade, é em relação a mim mesmo. Eu mato o estuprador da minha filha. O cara estuprou minha filha, eu fui lá e matei ele. Crime, homicídio, pena de 6 a 20 anos. Mas eu só matei por quê? Porque eu senti, uma dor tão grande diante de um relevante valor moral. Eu fui lá e matei. Eu vou responder para homicídio, eu tenho direito à redução da pena de 1/6 a 1/3. Não é esses dois aqui que encaixa o Gustavo, não. Ele traz uma outra situação. Ou, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Vocês têm alguma dúvida que o Gustavo estava sob violenta emoção? Depois de tudo que foi apresentado aqui, ele não foi lá sob uma violenta emoção. Foi ele que provocou.
cara fica só dando gaitada. KKKKK. Não tenho medo de ameaça. KKKKK. Tá? Eu tô ocupado. KKKKK. O cara chega lá e diz: cadê a nossa Tamires? Será que ele não sofreu injusta provocação? Em razão dessa injusta provocação, sob o domínio de violenta emoção, ele não furou ele? Para mim está bem claro que sim. Mas se vocês não entenderam que ele queria lesionar, que ele queria matar, que o Gustavo queria matar, mas ele só fez isso após ele sofrer uma injusta agressão sob o domínio de violenta emoção. Não é qualquer emoção, não. É o domínio de violenta emoção. De entrar de vias de fato, de ter ido no local de trabalho do cara, e eu não teria ido. Sou medroso, vou é nada. Não sei o que me espera. E ele foi lá, entrou em briga corporal com o cara, então vocês têm que concordar comigo. Que ele agiu sob violenta emoção após injusta provocação. Ele tem direito a uma redução da pena de 1/6 a 1/3. Vocês serão quisitados. Eu vou ler para vocês os quesitos daqui a pouco. Fora isso, gente, o artigo do 121, ele traz outras situações. As chamadas qualificadoras. O que são qualificadoras? São situações que aumentam a pena. Se você matar alguém, a pena é de 6 a 20 anos. Agora, existem situações que, se você praticar, a tua pena aumenta de 12 a 30 anos. Eu mandei matar. Homicídio mercenário, mediante pago promessa. Minha mulher, mandei matar ele. Homicídio qualificado. Houve uma situação. Motivo, matei envenenado. Por incêndio, qualifica o crime, 12 a 30 anos. Por motivo fútil. Motivo fútil. Ou por recurso, que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. Também, matei o cara por trás. Dificultei a defesa da vítima. Também qualifica o crime. E o crime aumenta de 12 a 30 anos. O Ministério Público denunciou ele com 2 qualificadoras. A do motivo fútil, sob a alegação que ele matou por causa dos ciúmes. Não foi por causa do ciúme. Se fosse por causa do ciúme, ele tinha matado ele da primeira mensagem. Desde a primeira mensagem que ele vinha mandando para ele já tinha matado ele. Não foi por causa do ciúme, foi por causa do quê? Da perseguição, da provocação, da saliência. Como é que ele falou a palavra aqui? O Gustavo falou, o sarcasmo. Da forma que ele tratava a situação, como se aquilo fosse uma brincadeira. Então, não houve... Quer ir no banheiro, Excelência. A outra qualificadora. Quantos minutos aí, Raimundo? Raimundo, quantos minutos? Falta 42. Tem tempo demais. Já terminaram. Suspende aí. Veja o que foi que ele gravou aí, rapaz. Bora lá. A outra qualificadora, gente, bebe água, vai respirar. A que termina. Aqui a promotora ela vai vir ainda falar mais 1 hora, que eu conheço ela. Aí ela é valente, ela vai vir zangada. Valente. Então, deixa eu aproveitar meu tempo ainda quando eu tenho aqui. Recurso que possibilitou a defesa da vítima. É como se ele tivesse matado o Bruno por surpresa. Pastor, o Bruno tem falado o quê? Rondinelli, diga para ele que eu não estou. Rod, diga para ele que eu não vou atendê-lo. É que ele diz, manda ele entrar. Autoriza a subida dele. Isso é surpresa. Nem para o Gustavo. Se o Bruno tivesse com a arma em cima da mesa, não seria surpresa para o Gustavo. Ele foi lá no trabalho do cara para conversar, para talvez chegar a uma satisfação que poderia chegar, como chegou, numa contenda. Então, onde é que está essa qualificadora? Onde é que teve esse recurso que impossibilitou a defesa da vítima? O comportamento da vítima também contribuiu para o fato. O comportamento da vítima também contribuiu para o fato. Se ele tivesse evitado das mensagens, não tivesse atendido ele, não tinha acontecido. Como disse o pai dele, se eu soubesse dessa situação, eu tinha conversado com ele e tinha evitado. E eu tinha evitado. Então não houve essa qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Não houve surpresa para o Bruno. Não houve surpresa, já vinha batendo boca no WhatsApp. Já vinha aquela contenda anterior. É que o cara vem e eu mando ele entrar e
Eu não tive defesa, não tinha como me defender. Dificultou a minha defesa, não. Não existiu essa qualificadora. Então, ó, daqui a pouco, nós vamos terminar. Vai calar a palavra da acusação, vai calar a palavra da defesa e vocês vão decidir. E aí, essa decisão, o juiz ele vai fazer algumas perguntas para vocês. Essas perguntas, nós chamamos isso de quesitos. E essas perguntas, vocês apenas vão responder sim ou não. Não vai poder justificar, não precisa dizer, eu votei sim por causa disso. Ou votei não por causa disso, porque a promotora foi bem, eu votei não. Não é isso. Vocês vão julgar de acordo com o que nós chamamos da íntima convicção. O que é íntima convicção? É eu julgar sem eu fundamentar. Eu não preciso fundamentar o porquê que eu julguei daquela forma. É por isso que no tribunal do júri o voto só é sim e o voto só é não. Então vocês vão responder sim ou não. E ninguém está aqui, nem eu, nem o Ministério Público, nem o juiz, iremos saber a decisão de vocês. E a decisão de vocês é soberana. É uma garantia constitucional. Por que não vão saber? Porque o juiz vai abrir as cédulas. Quando chegar no 4 igual, 4 sim, acabou. Ele não precisa abrir os outros. Aí continua de novo. Então vocês vão ser submetidos a algumas perguntas. A doutora já explicou algumas perguntas para vocês. Ela começou o debate dela explicando os quesitos para vocês. Vocês observaram. O primeiro quesito é que a gente trata, chama-se de materialidade. O crime existiu? A senhora não pode dormir. O crime existiu, senão eu vou gritar mais. O crime existiu? Claro! O crime existiu. No dia 1º de julho de 2016, por volta de 16 horas, na clínica de médico no centro da cidade, a vítima Bruno recebeu um golpe de canivete causando a sua morte? Sim. A doutora mostrou, não vou mostrar novamente o laudo pericial. Ele morreu, foi do golpe do canivete. Ele não morreu de topada, ele não morreu de acidente de trânsito. Ele não teve um infarto que está matando quase todo mundo aí. Não, ele morreu em razão do golpe do canivete. Vocês não têm dúvida, todos vocês têm que votar sim. Primeiro quesito, nós concordamos com o Ministério Público é sim, o crime existiu. Segundo quesito, a gente chama de autoria. O réu Gustavo Magalhães Gonçalves concorreu para o crime, desferindo o golpe de canivete que tirou a vida da vítima? Sim. Ele mentiu? Ele falou que foi ele que deu o golpe. Desde o primeiro momento, ele foi preso em flagrante. Ele não mentiu, não. Sim, também nós concordamos com o Ministério Público. Sim. Preste atenção. O terceiro quesito é o quesito mais importante da noite, da tarde e noite. É o nosso quesito da nossa tese de defesa que esses fatos que aconteceram não foi para um crime de homicídio. Ele não queria matar o Bruno. Eu não estou pedindo a absolvição dele. Eu não estou querendo a absolvição dele. Mas que ele seja condenado pelo crime que ele praticou de acordo com a norma. De acordo com a norma penal, quando o cara não quer matar e mesmo assim acontece o resultado morte, ele responde pela lesão corporal. Então o juiz vai perguntar para vocês, o réu, ele quis participar de crime menos grave, qual seja a lesão corporal? E a defesa diz que sim. Sim. Mesmo se vocês ficarem com dúvida, se ele queria matar ou queria lesionar, essa dúvida agora não é em prol da sociedade, não. Essa dúvida agora é em prol do seu Gustavo. Que se vocês entenderem na dúvida que não, vocês vão deitar com a consciência pesada de ter condenado uma pessoa na dúvida e pegar uma pena de 12 a 30 anos, como é o Ministério Público. Então, o terceiro quesito, preste atenção, ele vai perguntar, dona Maria Ivonete, dona Maria Ivete, o réu quis participar de crime menos grave, qual seja lesão corporal? Sim. Sim, ele não queria matar, ele queria lesionar. Ele disse, tu me feriu. Tu me feriu. Eu estou machucado. Como é que ele disse? Eu estou machucado. E ele parou e saiu correndo. Quem age dessa forma, ele não quer matar ninguém, não. Ele dava a segunda facada bem no pescoço. Ele não queria matar, não. Pode ter certeza. Mas se vocês entenderem que a defesa acaba aqui, não vai ter mais outras perguntas. Por quê? Vocês vão tirar esse processo daqui, quando o juiz lavou a mão lá, e vai devolver para o magistrado. E aí ele vai julgar o crime de lesão corporal seguida de morte. Se vocês entenderem, de acordo com o Ministério Público, que ele queria matar, não concordar com a defesa, ele não queria lesionar, aí vai continuar os quesitos. Aí o próximo quesito tem um quesito genérico. Qual é? O réu, o jurado absolve o acusado. Preste atenção. A defesa não está pedindo absolvição. Eu não estou mentindo para vocês aqui. Eu não vim aqui fazer teatro e pedir absolvição dele, não. Poderia. Tinha condições? Tinha sim. Bastava fazer o quê? Eu manter que o canivete não era dele.
o canivete era do Bruno. Entrar naquela história mentirosa que teve desde o início, que deixou ele preso mais de 3 meses. Mas eu não vim com essa fantasia. Eu não vim alegar legítima defesa. Eu não estou pedindo a absolvição dele. Mas se vocês entenderem que mesmo assim ele merece ser absolvido, por pena, por dó, por clemência, deixa chegar no STJ e anular o júri. Que agora tem uma decisão que anula o júri. Mas se vocês quiserem absolver o Bruno, vão perguntar. O jurado absolve o acusado? Se 4 de vocês disserem que sim, ele sai daqui absolvido. Mesmo sendo tese da defesa, vocês serão questionados. Entenderam? Fica claro, o juiz vai explicar no final, mas deixa desse aí. Mas eu acredito que não vai chegar nesse aí. Vocês vão acatar a tese da defesa da lesão corporal seguida de morte. Ele não queria matar. O 5º vai perguntar sobre a qualificadora. O acusado matou por motivo fútil. Foi por motivo fútil? Foi o ciúmes mesmo? Será que foi o ciúmes? Será que esse ciúmes não existia desde o início do relacionamento dele com a Catamires? Será que ele esperou 1 ano, estava junto com a Catamires, o cara mandando mensagem direto para ela? Oi? Como tu tá? Pesa tá bem? Meu amigo Joãozinho, quem tem ex? Eu tenho medo de ex, um tanto. Quando me relaciono com a mulher, ela tem um ex. Pensa no homem que tem medo de ex. Pensa no cara que tem medo de mandar mensagem para ex. Que eu não sei quem está do lado dela. Que eu não sei quem está do lado dela. Como vai interpretar essa mensagem? Mesmo que seja uma mensagem de um bom dia. Do emote, uma caveira. Eu não sei como vai interpretar. Então não foi o motivo fútil. Foi a perseguição. Foi o sarcasmo. Foi a forma, o comportamento da vítima que contribuiu para o resultado. Foi por isso que chegou nessa... Sinceramente, quando eu li esse processo, pareceu briga de menino. Viu briga de menino? O menino está brigando. Ei, menino, para! Parou. Gente, por isso que o crime de homicídio, qualquer pessoa pode acontecer. Poxa, chegar aqui, destruir 2 famílias, um fato desse, ainda colocar 7 pessoas aqui da sociedade para ter que decidir sobre um fato desse. Parece brincadeira, mas infelizmente isso é de nós, seres humanos. É da natureza humana e eu mostrei para vocês desde o início da humanidade que existe o crime de homicídio. Preciso de uma reprimenda? Preciso de uma reprimenda. Até mesmo para confortar o coração do Gustavo. Até mesmo para confortar a família dele, o coração da família dele. Mas não como que é o Ministério Público condenar ele de 12 a 30 anos atropelando a norma penal. Não é isso. Ele tem que ser condenado de acordo com o que diz a lei e as vossas consciências. E eu acredito no meu tribunal do júri. Eu acredito no meu conselho de sentença. E aí, se você disser motivo fútil, sim ou não, vai passar para o outro. O acusado tentou matar com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. É você comparar com a surpresa. Houve algum recurso que impossibilitou a defesa da vítima? A vítima não poderia se defender. A vítima não tinha como se defender. A detura chegou aqui a insinuar que quem jogou a calculadora não foi o Gustavo. Foi o Bruno. A perícia não atestou. Mas as testemunhas deixaram claro aqui. As 2 testemunhas, todo o depoimento, tanto delegacia, tanto em juízo como aqui. Ó, disseram o quê? Ela foi lançada da porta para a mesa. A mulher disse, na mesa do juiz. Da mesa, da cadeira que está aqui, de onde faz os exames de audiometria. Para a mesa do juiz. De quem está entrando, da porta que entra para a parede. A calculadora estava lá debaixo da cadeira do Bruno, ela falou. O número mais, a sigla mais, estava lá nos pés da cadeira do Bruno. Por quê? Nós temos que acreditar que não houve isso. Quer dizer que essas testemunhas não valem? A prova pericial afirmar que eles brigaram, que os móveis estavam desalinhados, que houve uma luta corporal. A dona Ana Lúcia disse aqui, que quarto derruba a parede. Bateu na parede que a parede estremeceu, eles lutando. Então não houve. Ele não tinha como se defender? Claro que tinha como ele se defender. Muito simples, o que ele falava? Diga para ele que eu não estou. O Gustavo não sabia nem qual era a sala que ele estava. Teria evitado o resultado. Então, não. Motivo fútil, não. Recurso para a defesa da vítima, não.
Se vocês votarem não, mesmo que não concorde comigo na lesão corporal, vocês vão estar condenando ele no chamado homicídio simples. Hoje vocês têm 3 situações. Ou condena ele no homicídio qualificado, como que é o promotor com 2 qualificadoras, de 12 a 30 anos, ou condena de acordo com o que é a defesa na lesão corporal, de 4 a 12 anos, ou vocês afastam essas 2 qualificadoras malucas que existem aí, e ele vai ser condenado só por homicídio simples como delegado. Lembra o delegado de polícia? Lá o doutor Charles estava de plantão, ele recebeu o flagrante queimando, e ele ouviu todo mundo e ele interpretou o quê? Homicídio simples. Homicídio simples. Aí ele vai pegar uma pena de 6 a 20 anos. Tá? E aí, por fim, o último quesito, a última pergunta sobre aquilo que eu falei para vocês, o chamado privilégio, a redução da pena. O acusado cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente nas provocações da vítima? Sim. Se não tivesse as provocações da vítima, ele teria ido lá? Ele tinha ficado no trabalho dele, rapaz, ele não teria ido lá, o que ele vai fazer lá? A juíza falou, há um nexo causal entre a troca de mensagens do WhatsApp e o momento que ele foi na clínica, na Engemed. A juíza falou que há um nexo causal entre, não há premeditação. Ela quer dizer, não houve premeditação. Houve a injusta provocação, ele, sob o domínio de violenta emoção, ele foi lá. E aconteceu no que aconteceu. Essas serão as perguntas. Não iguais, o magistrado vai elaborar os quesitos, mas parecidas serão essas perguntas. Então, senhores, já quase terminando, falta 30 minutos, eu estou vendo aqui. Mas graças a Deus eu para sustentar nossas teses. Eu queria falar um pouco sobre o Gustavo. Quem é o Gustavo? Todo mundo viu aqui. Ele não é bandido. Ele não é um homicida. Ele não é um matador profissional. Ele não vive de tirar a vida de ninguém. Ele é um bom filho, como Bruno era um bom filho. Ele é um bom pai, como Bruno era um bom pai. Ele é um bom irmão, como Bruno é um bom irmão. É de boa família, ambos são de boa família. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade. Quem nunca ouviu falar da família do Gustavo? Família maravilhosa. A dona Ione aqui, uma das donas do Rui Barbosa, deixou claro aqui. Quem nunca ouviu falar nos Frans? A Júnior Fran, a locadora que tinha o Luiz Domingos, muito conhecida. O seu Rai Fran, dono do Náutico. A Iris Fran, que trabalhou no Banco do Estado do Maranhão muitos anos. A dona Rosi Fran, mãe do Gustavo. Então, nós não estamos tratando de homicida. Ele não é um homicida, um matador. Não, foi uma fatalidade. Nós não estamos pedindo a absolvição dele como se tivesse acontecido. Se fosse o Bruno, com todo respeito, seu José, eu também estaria fazendo a defesa dele aqui. Da mesma forma. Se fosse o inverso, o que poderia ter acontecido? Pô, se eu sou o Bruno, estou mandando o cara vir na minha casa, eu poderia estar esperando ele armado e ter acontecido. Então, são 2 famílias maravilhosas. Infelizmente, aconteceu uma fatalidade. Não foi nada premeditado, não foi, ele não queria ter matado ninguém. Não foi. Então, ele não queria matar o Bruno de forma alguma, senhores. Por fim, já está terminando. Sei que a senhora está com muito sono. Vou até sentar pertinho da senhora. Conclamo todos vocês e a Deus que os ilumine na hora da defesa, do julgamento, para que reconheça as teses da defesa do acusado Gustavo, desconheça as acusações que lhe são feitas pelo Ministério Público. Eu não sei se eu volto. Aqui no procedimento do júri, a promotora tem uma chamada réplica, que ela vem rebater o que eu falei aqui. Ela tem até 1 hora para rebater. Como eu conheço a doutora Paloma já, como já disse desde o início, ela não estava aqui, eu sou fã dela. Esses meus alunos que estão aqui, as alunas que estão aqui, vêm me assistir e saem maravilhados com ela. Chega na sala de aula, eu quero ser igual aquela promotora de justiça. Ela é fera, nós não somos inimigos. Nós discutimos ideias, teses, interpretações. O Ministério Público interpretou os fatos de uma forma, nós, defesa, estamos interpretando de outra forma. Tá? Assim como o delegado interpretou de outra forma. Assim como se o juiz fosse julgar. Pela essa decisão de revogação, se fosse o juiz que fosse julgar, eu tinha quase certeza que a juíza ela ia acatar a tese da lesão corporal seguida de morte. Por quê? Porque ela não reconheceu a premeditação. Não houve a premeditação. Então, agradeço a atenção de todos. Peço desculpa por algum excesso. E que Deus nos proteja. E que o julgamento de vocês seja igual ao julgamento que Deus fez lá em Caim.
seja julgado de acordo com as vossas consciências e com a norma penal. Não porque o Ministério Público quer, não porque a defesa quer. Ou vocês fizeram um juramento de julgar de acordo com as vossas consciências e de acordo com ditames da justiça. Se vocês tiveram dúvida entre a lei e a justiça, escolham a justiça. Obrigado. E pode ser que eu volte daqui a pouco, tá? Mas eu prometo não alongar. Palavra, o juiz. Muito bem, pessoal. Mais